Oi, tudo bem? Aqui é o Ber e você é muito bem-vindo ao Não Sou Seu Coach, um podcast sobre autoconhecimento, empreendedorismo, saúde e espiritualidade. E eu quero saber de uma coisa, quem é você? Realmente é uma pergunta difícil de ser respondida, mas Renato é meramente ninguém, assim. É uma fractal nessa matriz aí que a gente chama de planeta Terra, que é uma grande biblioteca. E é uma soma, pode ser um contraditório dizer que é ninguém, mas é uma soma de experiências, soma de pessoas que ao decorrer da minha caminhada aí vim adquirindo. Então sou um pouco de Bernardo, sou um pouco de várias pessoas aí que nessa relação interpessoal aí que eu encontrei já. E quem é Renato? Renato é isso aí. Muito bom. A partir disso aí agora a gente vai poder conhecer um pouquinho mais, devagar umas ideias, e a partir das minhas ideias eu acho que eu consigo trazer um pouco do que essa soma de experiências aí que hoje sincronizou da gente estar aqui conversando sobre o mundo, sobre a natureza, sobre autoconhecimento e por aí vai. Gostei disso, é bem papo esquerdista, esotérico, new wave, new age. Mas é isso, a gente gosta disso, esse podcast é pra isso. E cara, a gente tava conversando antes aqui de iniciar, né? Que, pra quem não sabe, a gente foi colega de faculdade, né? A gente se formou aí em publicidade e propaganda. A gente não. Transformou ainda? Não me formei. Não faz diferença nenhuma, eu só fui pegar meu diploma depois de 4 anos. Tem gente que nem pega, né? Mas enfim, cara, como nossas vidas mudaram desde 2010, o ano que a gente entrou, né? Até agora foram 10 anos, né? Que a gente entrou na faculdade. E eu mudei muito. Eu tava falando pra ti que eu me considerava uma pessoa escrota, com autoestima baixa, né? Eu era obeso, cabeludo e eu era... E agora tá aí, galã. É que eu tô, né? Galã. Descobri que eu tenho ascendente leão, então eu me acho lindo. Faz todo sentido agora. Faz todo sentido. Né? Desenvolvi aí esse meu lado leão. Acho que todo mundo deveria desenvolver, né? Ter essa autoestima. Né? Então, e eu vejo em ti também uma grande mudança. A gente teve timelines diferentes, né? Tu teve experiências que hoje eu julgo que foram muito mais ricas que a minha. E no entanto, hoje a gente se conecta tanto, e hoje a gente fala sobre as mesmas coisas, né? E como é legal ver isso. Então, cara, me fala como que foi esse teu processo de desenvolvimento, de crescimento desde 2010 pra cá. Então, eu olha como que é engraçado, tu vê as minhas experiências mais ricas, mas tu é um cara que dentro da faculdade, nesse período aí, é um cara que eu sempre tive muita admiração, até por tu transmutar muito. Então, como tu falou, tu é um cabeludo, gordo, fumante. Fumante, escroto. Eu lembro que fui o primeiro a te encontrar nos corredores da faculdade, com esse novo corte de cabelo, galã. Eu falei, caraca, velho. Magrelo. Quem é esse maluco? Mas enfim, eu entrei em 2010, acho que a gente tem a mesma idade na faculdade, e de lá pra cá tive vivências fora do país, fora do estado, e desde a minha infância foi assim. Vivência, pior que é, né, cara? Desde criança tu sempre se mudou de lugar pro outro. Eu sempre me mudei de lugar, então apesar de eu não gostar lá na infância desse processo, esse processo, quando pareceu que ia mudar, ele veio pra trazer dizer assim pra mim, cara, tu precisa disso, tu precisa conhecer gente nova, tu precisa estabelecer novas experiências, novas relações, e eu sempre tive a oportunidade, assim, dos meus pais me ajudarem bastante. Então, isso facilitou bastante, isso é um privilégio e é uma responsabilidade que eu carrego. Então, hoje as minhas decisões são muito mais conscientes. Então, o Renato que conheceu o Bernardo de 2010
também, talvez na aparência não mudou tanto, mas em questão de relações e relação interpessoal também, intrapessoal, teve um grande desenvolvimento. Então, por isso, talvez hoje a gente tem facilidade de dialogar, apesar dos nossos caminhos serem diferentes. Tu continuou no mercado publicitário por um tempo. Eu logo, quando tive minha experiência na Austrália e voltei, eu já pensei, cara, será que é isso que eu quero pro resto da vida? Então, eu achava que era, mas eu fui ver que não era, não. Tu encarou, né? Tu ainda... Eu me atirei, eu bebi desse mercado, Dessa cachaça, empreendi nesse mercado. Se alcoolizou dessa cachaça. E não quero mais, hoje não trabalho mais com marketing. Claro, nos projetos, esse projeto aqui, se não fosse essa habilidade de marketing, não existiria. Sou muito grato a tudo que eu aprendi até hoje. Exatamente. Mas fazer marketing, assessoria para terceiros, não. Pois é essa angústia que a publicidade ela trouxe para mim, assim. Eu estagiei, eu dei uns pequenos passos no mercado. E como é difícil, né, cara, o primeiro estágio, ninguém quer te pagar, não te pagam. Eu trabalhei meses de graça, eu levava o meu computador, andava 2 km pra chegar na agência, eu era gordinho, eu chegava com as pernas tudo assadas, chegava com as perninhas assadas, sabe? Mas vale porque se não fosse isso, tu ia ter dúvida. E essa dúvida aí, eu acho que é uma angústia pior ainda do que a certeza de tipo assim, a gente não sabe o que quer, mas é bom às vezes saber o que não quer. Já é 50% do caminho. Entendeu? E aí, dentro disso, tentei várias vezes voltar, e aí sempre bati na mesma angústia. Cara, não quero conversar mais com essas pessoas. Eu acho que as minhas ideias hoje, dentro do que a publicidade se propõe, eu achava que já era uma energia que eu ia gastar e não ia recuperar tão fácil essa energia. Então aí foi um processo um pouco menos doloroso para mim, mais doloroso para as pessoas que estavam na minha volta, porque, esse guri agora tá perdido. Então, mas dentro disso foi um trabalho de muito autoconhecimento, e com isso trabalhava com questões assim. Quando eu morei em Florianópolis, que eu acho que tu falou da nova era, que eu acho que é o polo da nova era, né? Cara, e é o sonho do santamariense ir pra Florianópolis. Ninguém gosta. Todo mundo que eu pergunto, tu gosta da Floripa? Não, eu queria ir pra Floripa. Só eu que gosto desse morro aqui mofado. Por isso que eu tenho interesse. Já foi pra Floripa? Não foi também. Não, fui uma vez só. Mas eu não sei onde é praia, não. Não, mas Florianópolis Eu gosto de ir na praia, mas talvez não. Dentro da espiritualidade, umas vertentes falam que Florianópolis é um campo, é um dos polos de energia. Las Vegas é outro. Por isso que prospera tanto, né? Vai ver assim, cara, economicamente e as pessoas lá, né? Eu vou te dizer que se tu tá disposto a enfrentar a cidade como ela é e a ter uma relação com a ilha de respeito, não tem como, assim, tanto que tem uma lenda, né? Tem a lenda das bruxas, que ela te dá um período ali pra se adaptar, ou ela te manda embora, ou tu fica e a ilha te aceita. Então, realmente, e olha que engraçado, outro polo dessa espiritualidade, assim, de energia, é Gold Coast, a cidade onde eu morei na Austrália. Então eu tive... Foi atraído, assim, pela sinergia de... de certa forma, sim. De certa forma, sim. Eu vim descobrir isso, acho que foi até um pouco depois de eu voltar de Florianópolis, que eu vim pra cá. E aí a minha irmã, que também ela é bastante estudiosa nesse sentido, assim, ela trouxe, dá uma olhadinha, ver o que tu acha. E aí deu essa... E aí os outros locais é Los Angeles, que é o maior de todos, porque tanto que se for ver a cidade do yoga... Olha a relação com o mar, né, meu? Que interessante isso do mar. Todas as cidades têm conexão com o mar, né? Sim.
E a outra outro lugar é Ilhas Malvinas, alguma coisa assim. Eu não lembro, assim, mas todas têm. É que eu acho que, por exemplo, a energia que tem em Florianópolis é uma energia de uma ilha, né? Então ela é cercada pelo mar. E a Austrália é uma grande ilha, né? É um continente, um país tamanho continental cercado por mar. E é um lugar também bastante próspero, assim. Então, devido a todas essas questões, eu não enxergava mais dentro da publicidade, assim, algo que, vamos dizer a palavra do momento, propósito, que eu tinha um propósito. Tô chamando, eu mudei, eu sou marqueteiro também, não adianta. É Ikigai agora. Aquele diagrama que eu posto sempre, cara, que eu achei genial aquilo. Tipo, se tu der uma olhadinha pra aquele ali, quem tá muito perdido, assim, em questão desse autoconhecer, já consegue entender, eu tô aqui. Sim. O que eu tenho que fazer pra chegar no meu Ikigai, né? Que eu acredito que o que tu tem de melhor pra entregar pro mundo, sabe? Uhum. Não é nada, vou curar o câncer mundial. Pode ser esse teu Ikigai também, sim, mas tô falando que pode ser uma coisa mais simples, né? Às vezes a menor ação, ela gera... Às vezes o grão da areia pode mudar toda a estrutura da praia, entendeu? É aquela relação que eu te falei sobre o microclima. De tu restabelecer o microclima, tu já tá ajudando um monte. Então, uma das coisas que vieram para mim depois de toda essa vivência, assim, de largar a publicidade, assim, como... Porque é muito engraçado, porque tu entra lá, eu acho que hoje eu tava refletindo sobre isso, que talvez eu busquei na publicidade uma forma de reaprender a aprender e extravasar a criatividade. E aí tu chega lá, na faculdade, tu tem essa oportunidade, mas daí no mercado... Não, o mercado não existe. Não existe essa possibilidade. Então, aí a expectativa e a realidade já não são, não se equivalem. Então, eu gosto de ser eu acho que todo mundo gosta de ser um ser criativo, né? Eu acho que todo mundo é, na verdade. Todo mundo é. Todo mundo é. E tem gente que não se reconhece como tal. A gente teve várias cadeiras sobre criatividade, né? E desenvolveu isso durante todo o curso. Só que, cara, eu ainda, mesmo depois de formado, eu tinha muito bloqueio. Foi quando eu fiz o curso de reaprendizagem criativa do Murilo Gun, que daí, cara, desbloqueou. Sim. Pra tudo, assim, pra fazer meus sambas, pra parte de design, parte de vídeo, pra tudo, assim, pra vida. Então fomos colegas nessa cadeira também. E, cara, esse curso foi muito foda. Assim. Tá de graça hoje, né? Até onde eu sei, tava de graça. Não, aproveitem e façam esse curso. E é pra qualquer ser humano, até gatos podem fazer. Devem fazer, na verdade. E tem vários cursos dele que são bem interessantes, assim, pra acompanhar, e todos estão de graça. Então é uma oportunidade única. Mas eu fiz esse curso também. Foi também divisor de águas, porque... tudo que eu entendia sobre aprendizado, e também eu fiz um curso muito massa, que foi na Perestroika, no período que eu tive em Floripa, que esse também foi, cara, foi a nível Murilo Gun, assim. Qual que é o? Eu fiz empreendedorismo criativo. Tá. Não, nós ia fazer, acho que na época da agência acabamos não fazendo, mas eu fiz da Perestroika. Eu li o livro do Vai Lá e Faz, né, que já tem um pouco sobre isso, e fiz alguns outros da Perestroika. Mas também que é uma escola muito top. E aí dentro das aulas de empreendedorismo criativo, tinha eram, sei lá, 8 aulas. Sim. Dava pra contar 3 aulas só autoconhecimento. Entendeu? Era a aula de... Teve uma que até foi engraçado, porque fecharam uma roda, assim, foi meio que um ritual, assim. Meio não, foi um ritual. Foi um ritual. E a vivência do cara foi bem interessante, porque ele morava em Curitiba e tinha um coworking na época que coworking nem existia quase.
Então, ele meio que inovou nessa questão lá em Curitiba. E aí ele chegou, aí tomou um chá de ayahuasca e... Quero muito tomar ayahuasca. E esse foi uma ferramenta que bastante me ajudou nessas questões aí. Floripa, novamente, nesse sentido, é que nem mato, assim. Tu dá uma caminhada, tem 2, 3 lugares para tomar. Então foi uma Tropica na rua, tem esse pó ali, é só fervendo, e ali já tem um xamã, assim. Já tem um xamã. O xamã, oi, você tem quer escutar a palavra da ayahuasca em Floripa, prenda assim, só botar aqui, já fica assim. Então, e essa relação aí também, até o dia que teve a aula com esse professor, o Guto Lima, eu ia num ritual de ayahuasca do Daime, de concentração, e acabei não indo porque eu tava muito, irada as aulas, eu não vou perder a aula da perestroika, tá sendo muito interessante. E aí eu fui, quando eu fui, me acontece um negócio desse, eu falei, caralho, velho, como o universo ele é sincrônico. E as coisas acontecem como tu falou antes da gente começar aqui. Eu só tinha vontade de fazer, sem grana, sem nada, e as coisas vão acontecendo. É a sincronia. Hoje a gente sincronizou de estar aqui conversando e divagando aí sobre algumas coisas. E aí essa relação bem sincrônica, assim, então com tudo isso, hoje eu chego aqui, cara. Renato, eu tava percebendo assim, a gente não controla nada. A gente não controla nada na nossa vida, no universo, nada. A gente tá aqui de passagem e cara, tu só tem que soltar e deixar que o fluxo faça, né? O fluxo vai te dizer o que tu tem de melhor pro mundo e naturalmente isso vai se refletir na tua profissão, no teu trabalho, vai te trazer dinheiro, tá? Tu não precisa ficar correndo atrás do dinheiro. A gente até tá falando, né, cara? O dinheiro nem existe, ele é só uma das ferramentas que tem pra te realizar teus sonhos, tá? Não, e tem a questão de que é só um número, né? É um número, cara. Hoje é digital, hoje tem gente folha, mas tem gente que é tão rica, que você vai sacar o dinheiro, vai tirar todo o dinheiro do mercado. Se capitaliza todo da inflação. E aí, como que o cara tem tanta grana se não tem... Sim. Então, tipo, essa relação com dinheiro, assim, a gente tem que... É uma energia. É uma energia. Tem que se relacionar bem com ela. Tem que se relacionar muito bem, porque ela é uma energia que pode te corromper em qualquer momento. E o dinheiro não aceita desaforo, cara. Se tu não cuidar bem dele, não controlar teus gastos e tal, não investir em ti, ele some da tua mão. E o dinheiro é pra ser trabalhado, entendeu? Se tu tá com uma grana ali guardada, de repente tu pode abrir um negócio, de repente tu pode fazer um curso, de repente ele tu pode comprar sei lá. Ele não pode ser o objetivo final. Ele é como o água, único entendeu? objetivo. Tu tem que usar ele. Tu tem que usar ele pra hidratar alguma coisa, pra beber, tu tem que utilizar. É uma ferramenta. Exato. E ele tá em abundância por aí. Tá em abundância. Isso, cara. Meu, eu tô batendo muito numa tecla. Eu sempre falo com meus amigos, até quando a gente vai falar sobre negócios, que eu não separo negócio de vida, Sim. de propósito, tudo pra mim é a mesma coisa. Cara, tu não pode ter a mentalidade de escassez. O que é a mentalidade de escassez? Concorrência, tenho pouco dinheiro, o fulano vai acabar com o meu negócio. Isso aí é mentalidade de escassez, Sim. É cérebro reptiliano, é sobrevivência. Cara, não Sim. existe. Existe abundância, existe um mundo próspero, não existe falta de cooperação. Cooperação, o dinheiro está sempre crescendo. E o nosso papel, cara, é utilizar o nosso tempo da melhor forma possível que a gente possa contribuir para o mundo, né? E a gente consegue fazer coisas grandes com pessoas. Então a gente tem que se conectar com pessoas, tá? Dinheiro não é problema, dinheiro vem, entendeu? E, cara, mais ou menos isso, pensar sempre em abundância, entendeu? Não ficar pensando, será que eu vou ter dinheiro no final do mês? A natureza é abundante, né? A natureza é abundante, cara. Tem recursos de sobra. E essa é uma relação que a gente, em algum momento, e isso vem junto com o propósito, a gente se desconectou tanto dessa palavrinha chamada propósito, esse conceito propósito aí, e também a gente se desconectou da natureza, em algum momento. Porque a gente não se vê parte mais da natureza.
A gente é parte de um sistema inteligente e a gente não é só um ser inteligente. A gente tem a condição de melhorar o ecossistema, o clima. A gente tem esse poder. Só que a gente está desconecto. Então, essa relação com a natureza, ela foi uma das questões também que vieram bastante à tona, assim. Eu não quero ficar numa agência de publicidade fazendo um negócio para uma pessoa que tá se lixando, tá cagando pro conceito e não sei o que só quer grana. E aí eu quero uma sala de aula mais céu aberto, mais onde eu posso desenvolver outros conhecimentos, integrar conhecimento. Que eu acho que integrar, que é também uma das palavras bastante forte do momento. E o conceito da natureza também. Você vai ver, diversidade. A natureza ela te responde a uma grande biblioteca. O planeta Terra, ele é uma grande biblioteca. Se tu for ver, a gente está dentro de um sistema onde tem vários planetas, e o planeta mais rico, mais abundante, onde tem água, onde tem biodiversidade, é o planeta Terra. Claro, tem outros locais, tem outros sistemas solares, outros sistemas planetários que a gente nem tem ideia, que a gente não tem esse contato. Então, a Terra é uma grande biblioteca. Então, essa é uma outra relação que daí eu comecei a me conectar mais. Até então, tipo, na tua infância, tu tinha tido experiência, assim, com a terra, com a natureza? Cara, não diretamente, e isso é uma coisa muito louca, uma questão muito louca familiar, mas a família do meu pai, a família da minha mãe, são, acho que como os pais da grande maioria das pessoas do Rio Grande do Sul, são de agricultores. Só que a família da minha mãe a geração dela já saiu do campo, assim. E a do meu pai continua. Até hoje? Eles estão até hoje. Que massa. Então eu tinha essa relação tipo familiar. Então, meu avô, por parte de pai, aquele tipo de agricultor que passava veneno usava agrotóxicos, sem máscara, sem proteção, e depois bolava um fumo, que se chamava na época. Então, eu tinha essa relação com a terra, assim. E nunca achei que ia colocar a mão na terra pra achar um propósito, assim. Tanto que às vezes quando eu quero canalizar a raiva e tipo dar uma divergência, alguma coisa assim, eu tô trabalhando na terra, eu falo assim, cara, eu tô trabalhando pro sistema, tô trabalhando pro... Raiva é bom, cara. Raiva, cortisol é bom. Se tu sabe trabalhar. É. Eu ainda, apesar de tudo, eu sempre fui um moleque muito explosivo. Hoje, pô, brincalhão, não sei o que, difícil me explodir, mas quando eu me explodo, sai da frente. Ainda pra mim é difícil lidar com a raiva. Eu acho que é o sentimento mais difícil que eu tenho pra lidar, assim. Cara, eu tô organizando a metodologia do estúdio e tal, do Patong, e eu coloquei justamente a raiva como algo muito positivo, o cortisol. Porque assim, cara, quando tu tem que fazer uma ação, quando tu precisa reagir de ação, tu precisa do cortisol, tu precisa da raiva. Então, tipo, claro, no modelo de treino que eu tô trabalhando, isso foi uma coisa que eu desenvolvi no treino e percebi sozinho, que quando tu vai bater um saco, bater uma sequência de aparador, tu precisa do cortisol, desse hormônio, e tu precisa canalizar a raiva. Então tu tem que, de certa forma, criar, né, aquele estado de raiva e depois se desconectar dele.
Então isso é uma capacidade muito grande de tu ter essa gestão emocional da raiva. E isso aí vai ajudando na vida. Daqui a pouco tu é aquele cara que era muito explosivo com a tua namorada, daqui a pouco tu não vai ser. Daqui a pouco tu vai canalizar isso aí pra... Se tiver que, sei lá, deslocar o sofá da sala, daí tu vai usar a raiva. E quando tu consegue canalizar a raiva assim pra alguma coisa boa, com propósito, tu sente um alívio, assim. Sim. Tipo assim, porra, não... Porque se tu não usar essa energia, ela vai ter consumindo. E se tu gasta essa energia, tipo, ferindo, vamos dizer assim, alguém, tipo, se explodiu de raiva, tu gastou energia com teu pai, com a tua mãe, com a tua irmã, não sei o que, brigou com todo mundo. Cara, é uma energia totalmente mal utilizada, desperdiçada. E aí, dentro disso, assim, eu enfrentava muito essa questão da raiva, assim. A raiva, ela ainda é um trabalho que eu tenho que exercitar. Mas... É legal que tu tá conseguindo utilizar isso aí no teu trampo, né, cara, com a terra e tal. Porque, cara, se tu ver, na natureza, um animal, ele precisa da raiva pra correr, pra conseguir a presa, pra fugir, às vezes, um predador, né? Esse é um negócio que às vezes as pessoas, eu não posso ter raiva, eu não posso ter inveja, não posso ser egoísta. É que a gente não foi, em nenhum momento da nossa vida, a gente foi acostumado com esses sentimentos. Então, ou a gente é reprimido de algum modo, ou era obrigado a certo momento, por exemplo, eu não quero emprestar minhas canetinhas. Não, empresta, mas eu não quero emprestar. Não, mas empresta que pra ser uma pessoa boazinha. Então, tu vai reprimindo algumas coisas. E o teu processo natural, o teu processo de aprendizagem vai sendo podado não porque é podado dentro do trabalho junto com a natureza, ela faz muito bem, né, cara? Sim. Ela estimula, ela enraiza mais. É um atrito para gerar o crescimento, correto? Isso. Então, vamos dizer assim, na educação, quando teus sentimentos não são trabalhados de uma forma de tipo, tu não quer emprestar a canetinha pro amiguinho? Beleza, não empresta. E aí, eu trabalhar com angústia, essa relação que eu fui ter entendimento foi depois que a gente se encontrou, que a gente nem combinou, que foi no evento ali do Ampla, que teve o Thiago Berto, fundador da AINE, e aí depois dali eu fui fazer voluntariado, entender a metodologia, e aí eles trabalham bastante com esse sentido, tanto do trabalhar com a natureza e trabalhar esses sentimentos, assim. Foi um processo muito forte, assim, que eu tive lá na AINE, assim. Eu quero fazer essa vivência. Hoje, claro, não sei, enfim, questões de pandemia, né? Não sei como é que tá essa questão, mas hoje na minha rotina eu já conseguiria ir lá e ficar o período, né? Porque são 2 semanas, né? 2 semanas. 2 semanas. Então eu acho muito legal essa vivência aí, né? Cara, eu acho que é um bom momento pra tu se conectar com isso, porque eles estão fazendo uma coisa bem bacana, que é reformando um hotel antigo. É comigo, a obra é comigo. É a obra contigo? Sou pedreiro com cara. E lutador? Lutador. E? São várias coisas. Várias coisas. Integrar como tudo, diria conhecimento. O Lucas Mota Brum, eu sou o universo. É o universo. Você é o universo. Achei bonito isso, poético. Fazer um samba, inclusive. Mas é uma realidade que pouca gente entende. É uma entendeu? Obviedade. Eu tenho problema com a palavra interpretação. Agora eu consegui falar, mas geralmente eu não falo. Segundo a Carol, nossa professora, tem que falar devagar, mas aí o cara bate nervoso, não quer falar devagar. Um abraço pra Carol. Carol, queremos você aqui, hein? Logo, ela vem. Enfim, onde que a gente tava? Eu não sei, que eu acho que eu tenho déficit de atenção também. Isso acontece com pessoas criativas. Verdade. Então... AINE. Construção.
Então, eles estão construindo agora, estão reformando, né, eles estão construindo agora, estão reformando, né, um hotel onde vai ser os funcionários vão ser pessoas com Down, com autismo, que vai sustentar a escola. Para quem não conhece, a Aina é uma cidade de escola, assim, onde é bem interessante a metodologia deles. Eu quero trazer muito da Aina, sabe, pro estúdio aqui, esse modelo, assim, de ensino, sabe, cara? Autonomia. Claro, não vou copiar eles, mas Sim. Eu quero pegar alguma coisa que eu consiga aplicar pra cá, entendeu? É que assim, ó, eles têm uma metodologia que eu acho muito interessante, que eles não escrevem nada sobre, porque não tem... Isso me irritava na palestra dele. Tá, cara, como é que eu faço aí pra aplicar no meu dia a dia? E na realidade, não tem muito o que explicar, porque o que eles fazem é meio que, tipo, os conceitos da natureza e é desconstruir o que a gente conhece sobre escola, né? Não, exatamente, tipo... Só que a gente é tão fixado em processo, em ter que ter primeiro semestre, segundo semestre, que... É difícil, é difícil tu romper essa barreira. E é uma das barreiras que eu me propus a romper, assim. Porque antes, há um tempo atrás, eu via assim, eu não quero academia assim mais, eu quero me afastar disso. Hoje já uns 3 meses, 4 meses, já vejo a academia com outros olhos. Eu acho até por essa questão da pandemia, ela vai revolucionar muita coisa. Ela vai obrigar a revolucionar muita coisa. Então, desse modo, eu acho que abre muita possibilidade para coisa nova. E a gente tá aí pra buscar coisas novas, trazer coisas novas. E as pessoas estão angustiadas e estão à procura de coisas novas. A publicidade, ela se alimenta disso, né? Isso é uma ferramenta que, assim, eu vejo a publicidade, assim, com muita... Como eu vou dizer... Ela é muito perversa. Na verdade, a publicidade não, mas o mundo do business, ele é perverso. Porque tu pode usar a comunicação para comunicar, claro. Por exemplo, fazer uma campanha para a escola, da escola AINA, entendeu? É levar essa mensagem para as pessoas que querem escutar. Né? Dentro do nosso curso, isso eu acho que foi muito rico. Foi uma das coisas que me manteve, acho que no curso por mais tempo, que a gente teve contato, teve cadeira de comunitária, onde a gente... cadeira foi muito importante. Muito importante. Então, eu lembro que a gente fez com um grupo de crianças, eles trabalhavam com arte, educação. Era um projeto bem bacana. Pra ter uma ideia, nem sei onde é o lugar, mas a experiência foi ótima, assim. Tipo, a gente dançava com as crianças. Eu acho que no meu grupo era a Daisy, que a gente participou uma vez, 2 vezes, assim. E foi muito importante, acho que foi... Apesar de que eu mudaria muita coisa do que a gente fez. Com certeza. Muita coisa que na época eu não me toquei. Que hoje eu faria diferente. Mas foi uma... Se a faculdade fosse toda assim, fora da sala de aula, eu acho que seria mais fácil de terminar. Eu tava até falando, né, meu? Hoje, eu comecei a educação física, agora é EAD, né? Hoje, na minha rotina, não cabe eu ficar 4 horas de manhã sentado recebendo, entendeu? Até porque tu não consegue receber por 4 horas, né? O cara se esforça. A gente não tem o cérebro na lógica, por mais que uma hora tu não consegue manter a atenção, né? Não. Então, essa nova lógica não, né? O EAD já tá aí há muito tempo. Mas é que agora as pessoas estão vendo com outros olhos, entendeu? Antes as pessoas vinham com preconceito. EAD, curso ali. E agora todo mundo tá se obrigando a fazer EAD. Todo mundo se obrigando. Agora tem um novo, não é nem EAD, híbrido. Híbrido. É a nova, vou fazer aqui um curso híbrido. E tu tá me falando agora, voltando a essa questão do ensino, que tu quer fazer agronomia, correto? É uma possibilidade aí que... questão que eu vejo, assim, a coisa mais importante é o acesso, saca? E cara, a gente tem um curso aqui na UFSM que
é bizarro, assim, tipo, eu ter essa relação com a terra hoje trouxe eu ver bastante falhas bem graves do modo que vai no prato da mesa das pessoas. Então, hoje o UFSM ali, por exemplo, tem um dos maiores laboratórios de solo, que é a resposta para tudo dentro da agricultura, é o solo. Tipo assim, Eu conheci uma menina que fazia mestrado ali, ela veio de Goiás, cara, pra cá pra estudar, porque tipo, aqui é tão desenvolvido nessa questão de solo que... Cara, é que aqui teve ali pelos, não vou recordar muito, mas vamos dizer anos 60, por ali, teve uma senhora que veio pra cá, da Suécia, se eu não me engano, chamada Ana Primavesi. E ela é a mãe, vamos dizer assim, da agroecologia. Interessante. E os ensinamentos, o que ela trouxe assim de conhecimento para a área, tu vê pouco ser aplicado, saca? Então as coisas não são à toa, as coisas são sincrônicas. E ela denunciava esse modo de cultivo que Nos a anos gente... 60, né, cara? Nos anos 60. Então, ela faleceu ano passado, com 100 anos, 99 por aí. E ela denunciava, cara, que a agricultura que a gente faz hoje é uma agricultura que não é pro nosso clima. Então a agrofloresta, que é hoje o que agrofloresta e permacultura, que são hoje que eu me dedico a estudar e praticar, ela traz uma visão que é uma agricultura que a gente tinha aí, que os indígenas, os nossos indígenas já praticavam milhares de anos. Eu fui esses dias, tive a oportunidade de revisitar a região missioneira ali, São Miguel das Missões. São Miguel. E aí tinha uma placa lá escrita em espanhol falando sobre o erval que tinha, que foi queimado, onde tinha várias árvores com horta e tudo mais. E nesse momento, então, tipo assim, essa é uma agricultura que ela tá aí e ela foi sendo abafada. Tanto que a erva mate, por exemplo, que está enraizado na nossa cultura, que os indígenas passaram conhecimento pros missioneiros, é uma planta de floresta. Ela se dá debaixo da floresta. Então, em tudo acima que tem em cima de um erval, tu pode é mais abundante ainda. Tu pode ter muitas, que nem agora a gente tá, eu tô plantando junto com um amigo meu Nogueira Pecan, que ela tem um fim comercial muito grande, assim. 1 quilo de nosso pecan é R$40 no varejo, assim, no a granel. E embaixo tu pode ter uma plantação de erva mate, que é uma renda fixa aí que tu sempre vai ter. Sim. Escoamento, né? Então é uma agricultura que a gente está aí há mais de 40, 50, 60 anos falando, cara, tá errado. Tá errado não. Tem um outro modo certo de fazer? É o modo mais inteligente, na verdade. A indústria acha que ela tá sendo inteligente, mas olha o que tu me falou, cara. Eu vou ter um produto que vai ser o meu, tipo, é o que mais vai me dar margem do ponto de vista de dinheiro, e eu posso juntamente estar produzindo outro produto que vai me gerar fluxo de caixa pro ano todo. E, tipo, só usando o conceito da natureza, só aproveitando isso. Exatamente. Sem explorar veneno e parará. E aí elimina toda essa... mas aí que tá, cara. Aí tu tem como tu falou, tem uma indústria por trás aí muito perversa que não deixa essas coisas se desenvolverem como tal, saca? Pô, cara, tu ter a oportunidade de ter um laboratório de solo onde a Ana Primavesi
caminhou e trabalhou, e tu olhar pra monocultura ao lado e ver que nada do que... Cara, a agricultura que hoje é praticada usa máquina que é pro clima temperado, pro clima com neve. E aí os caras usam esse maquinário. Não precisa. A gente tem a gente tá desperdiçando recurso, dinheiro, tempo. E energia, né? Energia. Que loucura, né, cara? Faz muito sentido hoje em dia. Então tu tá em Santa Maria, né? Faz todo sentido. E é uma coisa, tipo assim, uma coisa que eu, durante todas essas inda e vinda, eu neguei muito estar aqui. Isso foi muito louco. E hoje cara, faz todo sentido estar aqui. Eu acho que é um lugar muito especial, cara, com gente muito especial. E até a ideia do podcast é trazer pessoas de Santa Maria, entendeu? Tem muita riqueza aqui, muitas pessoas que deveriam ter uma mensagem legal pra passar pro mundo, entendeu? Cara, a gente tem uma massa intelectual aqui que infelizmente não fica na cidade. Entendeu? Então é muito bom quando essa galera fica, saca? Enriquece muito, cara. Enriquece muito. E a gente tá num processo de transição aí que é inegável, cara. Tipo, coisas que eram feitas no passado já não cabem mais. Tu falar lá, eu era um escroto. Cara, o cara era um escroto porque cabia ser escroto. Era possível, era desejável até ser escroto. Tipo, os exemplos que a gente tinha eram esses, saca? Tanto exemplos de masculinidade, de profissional, de relações emocionais, né? Se tu vai ver 10 anos atrás, cara, era um absurdo, entendeu? É uma constante desconstrução pra estabelecer uma evolução. Então tu tem que estar evoluindo, mas pra estar evoluindo tu tem que estar desconstruindo muito conceito. Muito conceito que por muito tempo foi dito que era certo, saca? Então, aí que tá, cara. Então, algumas escolhas, às vezes a gente tem que prorrogar. Por exemplo, eu vejo hoje, tipo assim, não tem outro caminho pra humanidade que não ser vegetariano, vegano. É um caminho sem volta. Verdade. Saca? Só que eu não me proponho hoje a ser vegetariano, muito menos vegano, né? Mas não me proponho por uma questão de relação. Porque com quem eu quero trabalhar são pessoas que, tipo assim, não têm esse mesmo nível de consciência. Sim. Então, às vezes pode soar um pouco arrogante. Então, eu acho que a gente ainda tem que aproveitar o que o local exerce de abundância. Sim. Então, hoje, eu prorroguei esse meu processo de tentar eliminar a carne da minha vida, para conscientizar o meu consumo. Entendeu? Eu fui vegano 4 anos e vegetariano 6 meses. Eu falo que é 4 anos e meio, mais ou menos, né? E hoje não sou mais. Olha aí. E foi muito, muito importante essa experiência de passar por isso. Eu até falo para todo mundo, né, que seria interessante todo mundo passar um ano vegetariano para entender a lógica, até para refletir, né, o que tu tá consumindo. E mudou totalmente assim a minha relação com a comida, o veganismo, o vegetarianismo, né? Porque hoje eu consumo muito pouco, assim, é realmente o essencial, assim, né? E na verdade eu entendi que hoje o que eu quero na verdade é me alimentar melhor, é comer como os nossos bisavós, comer mais alimento e menos produto alimentício. Entendeu? E cara, eu torço e no que eu puder ajudar essa nova indústria a se desenvolver, a que a gente consiga enfim, ter uma nutrição realmente equilibrada, porque hoje em dia, cara, ser vegano é complicado, entendeu? Sim. Quando tu começa a estudar nutrição e tu entende que tu tem que ter um determinado consumo diário de proteínas, gorduras e carboidratos, tu vê que é muito difícil, né? Sim.
Então, tu tem que ter muito conhecimento sobre os alimentos. Tu tem que entender que a proteína que tem no brócolis, que tu vê muito post de mídia social vegano, ela não é a mesma que da proteína animal ou da clara do ovo, que teu corpo interpreta ela de uma forma diferente. Sim. Ele não vai absorver também, ela não é tão biodisponível. Sim. Então, nesse sentido, eu comecei a refletir, entendeu? Mas foi muito importante na minha vida o veganismo e o vegetarianismo. Eu tenho um primo meu que entrou num processo assim também, e ele falou a mesma coisa que tu, só que a interpretação dele foi diferente. Ele falou, cara, todo mundo tinha que ser vegetariano e vegano pra sentir o preconceito que a galera tem com essa galera. É um ativismo através da alimentação, né, cara? E o veganismo, né? O vegetarianismo também, mas o veganismo é o lado mais de frente que eu falo, né? Mais ativista, realmente. Mas é o que mais bate de frente, assim. Mas essa galera é importante. Mas, cara, a gente tá num estado muito carnista. Demais. Demais, assim. E hoje os preços dos alimentos estão pulando lá em cima, e a carne é uma... E aí o que substitui por o quê? Tá ligado? Desculpa. Substitui por o quê? Tem vários alimentos que podem vir substituir. O Uruguai, que é um dos maiores consumidores de carne, que são os caras do assado, também enfrentaram alta dos preços e estão diminuindo o consumo da carne. Então é uma necessidade real que não tem tipo assim, a indústria da carne ela pode espernear, a tendência é a galera diminuir o consumo de carne, porque tu se sente mais leve, tu sabe que tu precisa só de um percentual bem pequeno de consumo, não precisa tanto que nem a gente faz churrasco. Esse lance do churrasco, do gaúcho, isso aí pra mim, cara, não tem o mínimo prazer disso, entendeu? De fazer, de sobrar aquele horror de carne, isso é um desperdício, né? Mas tem o carreteiro depois. Mas tipo, sabe, tu vê que é olho, né, meu? É olho. Sim. Não, é uma relação totalmente desconecta. Então, é uma relação que é uma relação dos nossos indígenas daqui. Eles faziam assado. É uma cultura indígena. Só que eles não tinha uma indústria por trás, saca? O problema é a escala, quando bota escala e bota indústria. Porque a indústria, cara, a indústria ela quer crescer a qualquer preço, entendeu? Qualquer preço. Só quer dinheiro, só quer faturamento, só quer lucro líquido, só quer VDRE, só quer... Foda-se o meio ambiente. Não, o meio ambiente é sempre o mais prejudicado, cara. A gente, tipo, eu tava vendo a história mais aprofundada assim na história, assim, dentro do contexto, e por exemplo, o Paraná é um dos solos mais férteis do Brasil. Hoje tem 5% de mata nativa. Tudo aquilo era tudo, todo o Paraná era plantado por indígena. Todo. As florestas de araucária eram feitas por indígenas, assim. Então, essa reconexão. Então, hoje, aí volto a falar do consumo de carne. Hoje, eu não me meto cano. Sim. Eu não me pressiono a não me alimentar de carne, assim. Quando eu morei em Florianópolis, eu já diminui, a cultura já não é tanto, tem peixinho ali, tem outros além da carne vermelha. Então, essa reconexão que eu acho que é o que as pessoas estão conseguindo estabelecer agora. Então, por isso que é um processo de transição muito importante, né, cara, o que a gente está vivendo agora. E é importante que estejam pessoas engajadas com isso e não desistam, né, cara? Que eu acho que o mais importante é não desistir, porque as forças ocultas que tem contra
as questões ambientais, as questões mais ecológicas, elas são muito grandes, ainda mais na fase atual, né, cara? Essa pandemia que a gente está vivendo hoje é uma resposta do como a gente está lidando com tudo. Pode dizer que ter 1000 teorias que isso saiu do laboratório, mas mesmo saiu do laboratório, isso é uma reação. Ninguém esperava que ia parar o mundo, assim. É uma grande intervenção, né, cara, da própria terra, da própria consciência, né? Tentando dizer pra gente que, tipo, somos micróbios, podemos dizer assim, né? A gente é pequenininho, cara, a gente é muito pequenininho. A gente, esse parasita aí que tá na superfície dela, né? Que a gente não é nada, que a gente tem que parar de... A gente é nada, mas é tudo também. Né? A gente faz parte dela, entendeu? A gente faz parte dela. Então, esse processo aí de a gente ser um agente porque, cara, a gente trabalha para um sistema inteligente. A gente é funcionário aqui, entendeu? A gente tá aqui... E, cara, nada do cara vai levar. E aí... E isso é uma questão, cara, que de imediatismo que foi passado de geração em geração e foi cada vez mais acentuado, assim. Que, cara, o máximo que tu vai deixar é um mundo melhor pro teu filho, ou pior. Esse é o maior... Aí qual é o teu desejo? Deixar um mundo melhor ou um mundo pior pra próxima geração? E que tu falando uma coisa legal, né? Talvez não seja nem pro teu filho, né? A gente... Para as pessoas, né? A gente sair desse senso de minha família, da minha genética, né? Uhum. A gente pensar no mundo, deixar um mundo melhor. Porque, cara, se tu for pensar, a gente recebe tudo. A gente recebe um corpo biológico, a gente recebe alimento, a gente recebe toda uma estrutura, todo um clima. Eu acho que o nosso único trabalho aqui é deixar melhor, né? Sim. Por onde a gente passar a fazer o bem fazer o melhor que a gente pode. É um trabalho constante que ninguém vai ensinar a tua carteira, cara. Ninguém vai ensinar a carteira falando, isso aí é um cara que tá deixando o mundo melhor. E não é difícil, não é utopia. Não é... Às vezes é mais fácil do que a gente imagina. Que nem tava falando... cara, só de cobrir o solo, tu já tá ajudando. Sim. Porque um solo descoberto é que nem uma ferida. Então, tu já só de cobrir o solo, tu já ajuda bastante. Então é só encontrar. E não é só encontrar porque não é fácil, né, cara? Porque aí a gente tá em vários processos de transição aí que deixam a gente angustiado. A gente está vivendo uma coisa que acho que ninguém esperava viver, tanto que esse meu momento de transição para agroecologia, para agrofloresta, para o conhecimento assim mais naturalista, não faz um ano, saca? Eu também, cara, tudo que eu tô fazendo no podcast é um produto dessa pausa que o mundo teve. Uhum. Eu consegui parar e ver o que não fazia mais sentido na minha vida e fazer o que faz sentido. E tá no teu coração, né? Cara, desculpa te interromper, a gente tá chegando perto da 1 hora e eu queria que tu deixasse a mensagem que tá no teu coração nesse momento para as pessoas que vão ter contato com esse conteúdo. O que tu gostaria de dizer para as pessoas? Busquem conhecimento, tipo ET Bilu? ET Bilu, um cara bastante influente. Realmente, cara, eu acho que o conhecimento ele nunca é demais. E muita gente dificulta o acesso a ele. Mas hoje a gente tem uma ferramenta chamada celular que é uma extensão do corpo, né, cara? Mas também não é um negócio que tá acesso para todo mundo. Mas conheçam a agrofloresta, conheçam a agricultura sintrópica, agricultura regenerativa, plantem, conheçam mais alimentos
além dos convencionais. Busquem feirinhas, busquem interações mais humanas com o agricultor, porque às vezes a gente fala aqui, mas o agricultor às vezes não tem culpa de estar usando agrotóxico. Ele também é uma pessoa que às vezes não teve o acesso ali como a gente tem essa nova geração. Tanto que hoje já acontece o reverso do êxodo rural, que é o êxodo urbano, que é os neo-rural, né? Então, nada além disso, bola pra frente e vamos passar por esse momento aí, todo mundo juntos, mas separados. Isso aí, gratidão, sigam o Renato, que ele vai produzir também conteúdo sobre isso que ele tá falando no Instagram dele. Logo. Meu arroba tá bem complexo. Eu vou digitar, soletrar, pessoal. Isso aí, Renato, gratidão por ter vindo hoje, eu quase me esqueci do nosso papo, mas vamos lá. Vamos lá, obrigado aí.